Olá, nosso tema hoje é a estrutura da lei e os problemas existentes quando é publicada uma lei nova. Então, nós vamos tentar, de uma forma simples, básica, tentar auxiliar em questões que muitas vezes criam tanta dificuldade para os acadêmicos. Bem, estrutura de uma lei. Uma das coisas mais comuns de se ver são pessoas em dúvida como falar incisos ou artigos de uma lei. Elas não sabem se utilizam o ordinal ou o cardinal. O pior é quando nos incisos nós notamos pessoas dizendo assim: inciso 1º, inciso 2, inciso 3º, inciso 4. Na verdade, ela não sabe como dizer, então ora ela joga em ordinal, ora ela joga o inciso como verdadeiramente é, no caso, em número romano. Nós vamos hoje tentar mostrar que isso é muito simples e eficaz. Assim, podemos conquistar uma base que é fundamental. Primeira coisa, lei. O que é lei? Lei deriva do latim, lex, escrever. Toda lei, para ser elaborada, ela necessita respeitar uma técnica legislativa. Esta técnica é regulada pela Lei Complementar número 95 de 98, que foi elaborada por determinação do parágrafo único do artigo 59 da Constituição. O artigo 59, parágrafo único, diz que lei complementar iria dispor a respeito da elaboração das normas. E veio a lei complementar em 1998. Segundo a lei complementar, toda lei é composta por artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Em toda lei, nós encontramos uma parte inicial que contém a epígrafe, a ementa e o preâmbulo. O que é epígrafe? Epígrafe tem por finalidade a identificação numérica da lei. É exatamente o que consta no início da lei, onde diz a espécie, o número e o ano da publicação. Se nós tivermos uma lei complementar, estará escrito da seguinte forma: lei complementar número tal, ano tal. A única lei que é diferente é a lei ordinária. Na lei ordinária, ela não tem o nome ordinária inserido nela. Só vem escrito lei número tal, o ano. Todas as demais constam sempre o nome da lei. Lei delegada número, ano. Vamos exemplificar com a própria lei complementar e uma outra lei ordinária. Lei complementar 95 de 98, veio o nome, lei complementar. Lei número 8009/90. Essa é uma lei ordinária, que trata sobre o bem de família. Aí nós temos uma outra situação que se chama ementa. A ementa o que é? Ementa um resumo. Ela explicita de modo conciso o objetivo da lei. Na verdade, ela vai dizer sobre o que a lei está tratando. Nós encontraremos na ementa. Dispõe sobre disciplina, regula, regulamenta, institui ou qualquer outra coisa que diga sobre o que trata a lei. Um pouquinho mais embaixo, ele está lá em cima tudo, temos o preâmbulo, que indica o órgão que deu origem, a autoridade e o cargo por ele ocupado. Vemos frequentemente nas leis a seguinte situação: o presidente da República, e aí faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Nesse caso, nós sabemos que o Congresso Nacional aprovou o texto e o presidente concordou, portanto, sancionou. Excepcionalmente, observamos, faço saber que o Congresso Nacional aprovou e eu, presidente do Senado Federal, e geralmente vem o nome do presidente do Senado na época, nos termos do parágrafo 7º do artigo 66 da Constituição, promulgo a seguinte lei. Bom, o que fala esse parágrafo 7º do artigo 66? Ele fala duas coisas. Ele fala sobre a questão da sanção tácita e a questão do veto derrubado. Então, sempre que eu tiver os 15 dias para o presidente aprovar ou não o projeto, ou vetar, aprovar o projeto, sancionar ou vetar, passados 15 dias úteis, depois de 48 horas, se o presidente não promulgar, significa dizer que ele concordou.
Então, por isso, sanção tácita. E todas as vezes que eu tiver o veto, vai para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional pode derrubar esse veto. Derrubou o veto, devolve para o presidente para promulgar a lei. Mas pode ser que o presidente não concorde em promulgar. Então, no primeiro caso, ele não concorda em promulgar, porque, afinal de contas, ele não sancionou. Foi sanção tácita. E no segundo, ele não concorda, porque ele, na verdade, vetou. Ele não concordou com o projeto. Então, ele também não promulga. É nesses casos, então, entendemos que o presidente não vai concordar, logo ele não vai promulgar. O que acontece? O presidente do Senado vem e promulga. Já que o presidente não promulgou, quem promulga é o presidente do Senado. Então, observamos que o presidente, nós só vamos encontrar na lei sanciono se ele concordou com o projeto. Se tiver veto derrubado ou sanção tácita, que ele não promulgue nem depois, nós vamos encontrar o caso de promulgação pelo presidente do Senado. Aí, um pouquinho mais para baixo, nós vamos encontrar a parte normativa de uma lei, que é a própria lei. A parte normativa, nós dizemos que é o corpo da lei. Ela está dividida em artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Vamos ver cada um deles. Artigo. Artigo é a base da ordenação do texto legal. É a divisão ou agrupamento de assuntos regulamentados pela lei. Então, eu vou ver que cada artigo, em regra, vai tratar de um assunto. A parte mais importante dessa aula começa exatamente agora. No início, eu disse para vocês que é extremamente importante termos base e então conhecermos a estrutura da lei. É agora que nós vamos ver onde o problema centraliza. Os textos dos artigos são sempre iniciados com letra maiúscula e encerrados por ponto final, exceto quando seguidos por incisos. Nesses casos, eu vou encontrar terminou o texto do artigo, 2 pontos, e começam os incisos. Aqui é a parte importante. Os artigos, eles são numerados de 1º a 9º em ordinal. Então, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. 10 em diante, cardinal. Portanto, nós dizemos exatamente dessa forma. Aí vem artigo 10, artigo 11, artigo 12. Eu não tenho, por exemplo, artigo 13º, porque em ordinal foi só até o 9º, 10 em diante, cardinal. Os incisos, eles também são conhecidos como itens. Para que eles são utilizados? Eles são elementos discriminativos, eles servem para enumerar situações. Geralmente, quando nós vamos elencar alguma coisa e enumerar, nós não colocamos um tracinho e vamos elencando, ou uma bolinha, ou alguma coisa que preferimos. Os incisos, eles vêm exatamente assim. E o que eu coloco? Coloco o número romano. Os incisos são número romano. Inciso 1, 2, 3, 4, 5, sempre em número romano. Então, esses são os incisos. Aí temos os parágrafos. Significa parágrafo? Escrever ao lado. Então, pode existir após os artigos e após os incisos. Eu tenho parágrafo, às vezes, depois dos artigos e tenho parágrafo depois dos incisos. O parágrafo ele tem uma finalidade. Ele determina restrições, ele complementa situações, disposições, ou ele cria exceções. Se eu não tiver nada disso, não vou ter parágrafo. Agora, como é que eu numero os parágrafos? Eles, igualmente aos artigos, eles são numerados do 1º ao 9º em ordinal, 10 em diante, cardinal. Então, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 8º, parágrafo 9º, parágrafo 10. Quando existe mais de um parágrafo, eles são representados por símbolo. Então, se eu for escrever, por exemplo, o artigo 2º, parágrafo 3º, eu coloco o artigo 2º, o símbolo, um S sobre o outro. Este é o símbolo que eu coloco quando eu tenho mais de um parágrafo. E se eu tiver um só? Quando eu tiver um só, é chamado de parágrafo único. E é expresso exatamente dessa forma, por extenso. Parágrafo único.
No caso do parágrafo único, eu não coloco o símbolo. As alíneas, elas servem para eu subdividir incisos. Na verdade, elas são desdobramento dos incisos. Vejamos, no início nós estamos elencando situações. Se nós precisarmos, dentro de uma dessas situações, elencar alguma coisa, eu vou precisar das alíneas, que são letras minúsculas. As alíneas são sempre representadas por letra minúscula. Eu não posso abrir um inciso dentro do outro. Se eu precisei elencar novamente, dentro de um inciso, eu vou ter as alíneas. Então, na verdade, para elencar, eu poderia tanto ter a linha quanto inciso. Então, por que foi feita a opção por inciso antes e a linha só para dividir incisos? Se nós formos pensar um pouco, tomar por base o artigo 5º da Constituição, ele elenca 78 situações, porque ele tem 78 incisos. Você não tem 78 letras no alfabeto. Então, ou eu ficaria sem direito, ou então não teria como elencar. Portanto, foi instituído que os incisos são decorrentes dos artigos e as alíneas decorrentes dos parágrafos, as alíneas decorrentes dos incisos. Na verdade, eu posso ter inciso tanto para parágrafo como para artigo. E o inciso é sempre número romano e de forma, então, infinita, número é infinito. Acréscimos de artigo em uma lei, que já está vigente. Muitas vezes, com o passar do tempo, eu tenho necessidade de alterar leis. Porém, em alguns casos, há necessidade, inclusive, de acrescentar artigos a uma lei vigente. Todavia, os artigos de uma lei eles não podem ser renumerados. Então, o que eu faço? Eu acresço os novos artigos, colocando ao lado dele uma letra maiúscula. Por exemplo, se vocês quiserem checar, pega, por exemplo, o artigo 113 da Constituição. Ele trata sobre quem tem legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Tal determinação está contida no artigo 103. Por quê? Porque essas ações serão propostas no Supremo. Como o Supremo está no 102, o 103 veio e colocou quem podia propor ação declaratória e ação direta de inconstitucionalidade. Veio posteriormente a emenda 45 em 2004, a emenda constitucional. Aí ela trouxe a súmula vinculante. A súmula vinculante é aprovada pelo Supremo. Assim, teve que ser incluída na sessão Suprema. Então, passou a constar no artigo 103A da Constituição Federal. A mesma emenda criou também o Conselho Nacional de Justiça. Não teve opção. Artigo 103B da Constituição Federal. Todos os acréscimos de artigos são representados por letras maiúsculas colocadas ao lado do artigo. Nós devemos lembrar que as alíneas serão sempre letras minúsculas, até para que não paire dúvida. Então, você não vê ninguém dizendo assim, vamos pegar, por exemplo, o artigo 103B, letra maiúscula. Eu não preciso falar que é letra maiúscula. Se eu já falei 103B, qualquer pessoa que ouve o interlocutor sabe que está sendo tratado de um novo artigo que foi acrescentado. Certo? E aí nós temos mais uma coisinha. Temos que falar sobre o caput. O que é caput? Caput significa cabeça, parte superior. Teremos caput sempre que o artigo tiver elencado incisos ou criado exceções, parágrafos. Então, eu só tenho caput quando eu tiver inciso ou parágrafo depois do artigo. Se não tiver nada, o artigo não tem caput, porque ele é puro e simples. Então, o artigo será o caput, porque ele é a cabeça, dele vêm os incisos. Ou o artigo é o caput, porque é a cabeça, dele vêm os parágrafos. Esta é a questão do caput. E depois nós temos a parte final, que vai mencionar a implementação, disposições transitórias, quando elas existirem, obviamente, cláusula de vigência e revogação. Mas isso é uma coisa que nós vamos tratar num próximo módulo. Hoje nós vamos ficando por aqui,
não perca o próximo módulo, que vai me falar justamente o problema da vigência e todos os transtornos que as pessoas têm quando uma lei nova entra em vigor. Transtornos sem necessidade. Nós vamos aprender a contar quando a lei entra em vigor.